Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, quinta-feira da quinta semana do tempo pascal. Hoje as primeiras leituras trazem para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de 7 ao 21. Vamos às leituras. Ao fim de longa discussão, Pedro levantou-se e falou: Irmãos, vós sabeis que Deus escolheu entre vós desde os primeiros dias para que os pagãos ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, manifestou-se em favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando o coração deles pela fé. Pois então, por que provocais a Deus, querendo impor aos discípulos um peso que nem nossos pais, nem nós mesmos podemos suportar? Aliás, nós cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo seremos salvos, do mesmo modo que eles. Então toda a assembleia se calou e pôs-se a escutar Barnabé e Paulo, que narravam todos os sinais e prodígios que Deus tinha realizado por meio deles entre os pagãos. Logo que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão nos explicou como desde o início Deus cuidou de escolher, dentre os pagãos, um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei para reerguer a tenda de Davi, que está caindo. Juntarei de novo as partes dela e a porei de pé, a fim de que o resto da humanidade e todas as nações sobre as quais foi invocado o meu nome procurem o Senhor. Assim diz o Senhor que realiza essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não se deve inquietar os convertidos para Deus entre os pagãos. Basta escrever-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, da prostituição, das carnes sufocadas e do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, há em cada cidade quem explique a lei de Moisés, que é lida nas sinagogas todos os sábados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãs e irmãos, podemos ver aqui que o Concílio de Jerusalém, o primeiro que ocorreu por causa da circuncisão ou não dos gentios que estavam sendo convertidos como cristãos. Pedro toma a palavra e explica para os irmãos a oportunidade que Deus deu para escolher a ele como chefe da igreja e para decidir, resolver estar à frente. E ele disse que o Senhor conhece os corações de cada um deles e dá o Espírito Santo para cada um e cada uma que esteja sendo tocado e convertido, não fazendo distinção nenhuma para que eles vivam a fé em Cristo. E não vê motivo para essa provocação imposta dessa forma. E os discípulos colocam isso como uma força que nem eles podem suportar, ou uma obrigação, né? Que o Senhor Jesus está por eles, preparando um lugar para salvá-los. Então toda a assembleia parou para ouvir Paulo e Barnabé e os prodígios que eles
fizeram durante toda a sua evangelização no meio dos pagãos. E aí Tiago menor tomou a palavra e lembrou da explicação que Simão Pedro falou, do cuidado que Deus tem entre os povos pagãos, e lembrou da palavra profética, dizendo assim que a tenda de Davi deve ser reedificada de modo que todas as nações possam buscar ao Senhor. E essas imundícies dos ídolos são as carnes vítimas imoladas em sacrifícios pagãos, que tem que ser feito um basta. Tem que escrever isso para que eles, os pagãos convertidos, se abstenham de fazer, comer essas carnes de sacrifícios pagãos, essas uniões ilegítimas, inclui também fornicação, os matrimônios proibidos por causa de parentesco, as carnes focadas e sangue que não são extraídos todos os sangue dos animais que se abatem também. Assim, não fazer com que os outros façam a mesma coisa com isso também. E Tiago quer dizer que a longa experiência dos judeus mostra que os gentios não aceitarão a lei mosaica, pois será fútil os cristãos tentarem impor leis a eles. Isso está no versículo 21, quando fala a respeito disso, porque a dificuldade de se entender e de compreender, porém que a lei de Moisés pode ser lida por eles. Ainda depois vai haver muita discussão sobre isso, mais para frente, mas posteriormente nós veremos como Paulo informa isso para poder dar um fim nessa discussão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão. Espero que as palavras das primeiras leituras possam esclarecer para nós um pouco do que a igreja caminha para seu crescimento. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.